Olá, eu saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a EBD Viva, esse canal abençoado que abençoa as vidas também por meio do ensinamento da Palavra de Deus. E nós estamos vivendo a oração de Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque capítulo 4, versículo 3. Eu me chamo pastor Júnior Pimentel, sou da Assembleia de Deus, Ministério Ibis, lá do pastor presidente, pastor Levi Aguiar, e nós estamos mandando um abraço para todos vocês que têm nos prestigiado com esta audiência. Estamos estudando neste trimestre as lições bíblicas e a nossa matéria das lições bíblicas deste trimestre é o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação e as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Estamos estudando primeiro e segundo reis, livros históricos, e nós especificamente nesta lição também vamos abordar Amós e Oséias, os profetas que estiveram profetizando ali naquele período. E o tema da lição de hoje é o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Eu abro aqui um parêntese para primeiro agradecer a vocês que têm estado conosco nesses dias, e nós já vamos pedir a vocês, se vocês puderem, dê um cliquezinho aqui e inscreva-se. É logo abaixo aí na sua timeline aí, você pode deixar o seu comentário e pode se inscrever aqui, também acionar o sininho e também estar compartilhando esse material para que ele possa chegar a outras pessoas. Dê um joinha, um tinindo aí, que isso ajuda a chegar a outras pessoas, né? E nós, logo quando você comentar, comente de onde que você é, qual igreja que você pertence, que ao final da aula, bem no finalzinho, nós vamos estar mencionando você, agradecendo a sua audiência lá no final da nossa aula. Sejam muito bem-vindos e vamos lá à abertura do programa. Solta aí, Fernanda! Muito bem, estamos de volta e vamos adentrar aqui ao texto áureo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Está lá em Oséias capítulo 6, versículo 1. Esse é o nosso texto áureo. A verdade prática da lição de hoje é: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 17, de 1 a 14, versículos 17 a 20 e versículo 29. Vamos à leitura. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e a transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Ala, em Aboa, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim: os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito,
debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes, andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram. Cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. O objetivo geral da nossa lição de hoje é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. Os objetivos específicos são destacar as injustiças cometidas por Israel, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria e salientar o sincretismo em Samaria. Vamos à nossa introdução da lição de hoje. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos, Israel, o país fora cometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política por meio da corrupção, em decadência social por meio da injustiça social, decadência econômica por meio da expoliação dos pobres, e religiosa através da hipocrisia religiosa e do sincretismo, assuntos que nós vamos estudar na nossa lição de hoje, né? Vamos observar, irmãos, que em nossa lição de hoje e até nos dias de hoje, há uma luta constante no mundo espiritual. E naquela época havia um confronto ali entre Baal, que representava o inimigo, as trevas, Satanás, e o Deus de Israel, que representa a justiça, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Pai Celestial que está nos céus, e com o seu Filho Jesus intercedendo por nós, que deixou o outro Consolador para estar conosco aqui na terra. Em Romanos, capítulo
1º, versículos 21 a 23, já trago o primeiro subsídio da lição de hoje, diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Olha a seriedade da história que nós estamos estudando hoje. Nós precisamos aplicar essas lições que nós tiramos da Bíblia na nossa vida pessoal hoje. Deus tem algo muito forte a falar conosco por meio desta lição de hoje. E o ponto central da lição de hoje é: o Senhor disciplinou Israel através de sua misericórdia e justiça. Vamos para o ponto de número 1. Samaria é cercada pelo rei da Assíria. E o subtópico 1, Israel sobre o reinado de Jeroboão II. E nós vamos abordar aqui as injustiças cometidas por Israel. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e conquista de territórios perdidos para a Síria. Aqui não é Assíria, é Síria, porque o rei Azael devastou ali e tomou, muita coisa. Foi aquele que foi ungido por Eliseu. Já tinha feito, tomado ali, e agora Jeroboão II teve um reinado que até foi um tanto próspero. Durante algum tempo ele dominava inclusive a Palestina, mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Está lá na nossa lição, na leitura em classe, 2 Reis 17:2 e 29, que está na lição, até o 33, que o comentarista nos sugere que não está. Você tem que ler o capítulo de 2 Reis, capítulo 17, para você ter um contato maior. Os períodos de prosperidade, irmãos, não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo, conforme a lei do Senhor. Estava tudo escrito, estava tudo determinado por Deus. Bastava obediência, e isso o povo não teve. E, irmãos, nós vemos aqui, lá em Deuteronômio, no capítulo 7, algumas questões, alguns pontos que Deus já tinha colocado lá para o povo de Israel, entregue a Moisés para que Josué, quando entrasse na terra prometida, em Canaã, ele destruísse as 7 nações que estariam lá. Proibisse o casamento, com as pessoas, as mulheres e os homens que não fossem da linhagem de Israel, porque isso ia gerar apostasia. Israel, inclusive, é o povo escolhido de Deus, porque por meio do povo de Israel seria pregado o evangelho em todo o mundo. Esse era o propósito de Deus inicial. E ali a pregação para todos os povos confluiriam para lá para observar as leis do Senhor que o Senhor havia dado àquele povo, que era um povo escolhido, E aí nós trazemos aqui Deuteronômio capítulo 7, versículo 2, 3 e 4. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as derrotar, totalmente as destruirá. Isso está falando das 7 nações de Canaã. Não farás aliança com elas, nem terá piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim para servir outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Olha,
E o que aconteceu? No reinado unificado, como nós aprendemos lá no início desse trimestre, na lição que Salomão ascende ao trono, né? Ele ali constituiu várias esposas, casou com várias princesas para alargar as estacas ali, né, da tenda, dizendo aí no sentido figurado, e ele então, para que ele não sofresse ali nenhuma invasão, então ele casou com as princesas, filhas dos reis que estavam ali no entorno, para aumentar o seu poderio. E o que aconteceu? Levou Salomão à idolatria no final da sua vida. E, então, logo após a sua morte, viemos o reino, aprendemos na lição desse trimestre também, dividido, reino do norte e reino do sul. Reino do sul segue a linhagem de Davi. Reino do norte entra Jeroboão I, que não tinha linhagem nenhuma. E aí ele começa a reinar, e o povo do norte, os reis do norte, eles foram mais perversos, eles foram mais idólatras, e ali por meio inclusive das esposas deles, né? Que nós aprendemos também. Acabe casou com Jezabel. Jezabel foi uma mulher que trouxe muita idolatria para ali. Também Atalia, nós aprendemos também durante essas lições. E Deus levanta Eliseu, levanta Elias anteriormente, depois levantou Eliseu, agora levanta Amós, levanta Oséias. E mesmo assim, Deus querendo que o povo se arrependesse, e o povo não se arrepende. Mas olha que versículo lindo, versículo 6 de Deuteronômio 7. Porque o povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Então, irmãos, aí trazemos mais um versículo, mais um subsídio. Hebreus capítulo 12, versículo 11. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. É necessário a correção de Deus. E Deus estava ali já trazendo juízo para o reino do norte que ia ser desmantelado. Por quê? Ele deu várias oportunidades do povo se chegar a ele, inclusive levantou profetas, mas o povo não ouviu. No tópico agora, no subtópico de número 2, a traição do rei Oséias, ainda trazendo as injustiças cometidas por Israel. O rei da Assíria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, quer dizer, um reinado que entregava tributos ao rei da Assíria, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos ao reino. Nós lemos lá na leitura em classe nos versículos 3 e 4. O nome do rei é So. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias. E nós lemos na leitura em classe também que colocou no cárcere. E marchou contra os seus exércitos em Samaria e sitiou durante 3 anos. Irmãos, as cidades que ficavam sitiadas eram terríveis. As portas das cidades eram fechadas. O povo ficava angustiado. Imagina, nós nesse tempo de pandemia precisávamos ficar recolhidos nas nossas casas, né? Já sofremos. Tem muitas doenças que estão surgindo, inclusive doenças, né, mentais, doenças, né, que estão abalando o psicológico das pessoas por esse momento. Você ficar 3 anos ali, encerrado ali dentro, e não podia sair para nada, nem para buscar alimento, nada. Então a cidade começava a passar fome e ali o povo ficava enfraquecido. Então ele tinha 2 saídas. Ou ele... humanamente falando da terra, né? Ou ele se rendia, né? Ou ele virava ali, que ia se virar vassalo daqueles reis, né? Ou guerreava. A saída melhor para o povo de Deus estava para cima.
E muitas das vezes o que acontecia? O rei ia pedir ajuda ao Egito, ia pedir ajuda à Síria, ia pedir ajuda a um outro reino, sendo que a ajuda maior, e Deus tinha prometido isso, se eles se arrependessem dos seus maus caminhos, Deus lhe daria vitória. Então o exército inimigo sitiava ali para minar as forças da cidade conquistada. Mesmo assim, irmãos, o povo não se voltou para Deus. E Deus estava permitindo que acontecesse tudo isso. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação. Está lá na lição de hoje, no comentário. Só lhe restaria guerra ou a consequente deportação. Os israelitas, irmãos, foram levados cativos no ano de 722 a.C. e se misturaram com outros povos, né? Inclusive foi o rei Salmaneser, está lá no versículo 3 da nossa lição em classe, leitura em classe. Judá seria deportado pela primeira vez para a Babilônia, não seria para a Síria, no ano 605, né, pelo Império Neobabilônico, né, pelo rei Nabucodonosor II. Né? Então, irmãos, olha só, Deus oportunizou, trouxe ali os profetas, mas o povo não ouviu. Hoje não é diferente. Deus levanta profetas e muitas das vezes nós não ouvimos. A palavra de Deus que é pregada em nossos púlpitos, né, quando ela também é direcionada para nós, para o nosso coração, muitas vezes o nosso coração está insensato. Os nossos ouvidos não estão aguçados para ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nós nos distanciamos de Deus. Temos tempo para tudo. Para olhar uma rede social, para olhar o Instagram, para olhar no Facebook, para olhar tudo que for, mas temos às vezes 10, 15 minutinhos para o Senhor. Precisamos exercitar, ler a palavra, orar, nos santificar, para que nós nos aproximemos de Deus, porque a solução não está aqui embaixo, não. A solução está lá em cima. Vamos trazer o Salmo de número 119, versículo 165 para os irmãos. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Vamos já entrar no subtópico de número 3, a advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sobre o reinado de Jeroboão II, fez com que os pequenos proprietários, olha só, fossem espoliados pelos mais ricos. Que situação! Até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores, paupérrimos, sem nada, zerados, sem um tostão furado no bolso. Enquanto os mais abastados, os mais ricos, viviam em extravagância, gastando lá os seus rios de dinheiro à custa dos pobres. E os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Olha só, o nosso comentarista sugere Amós 5, 6 a 9, nós vamos ler e vamos retroagir um pouquinho no versículo 4, porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Olha só, Deus colocando ali, buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, porque lá estava o bezerrão. Nem venhais a Gilgal, outro bezerro para adoração lá. Nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado ao cativeiro e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, novamente, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Olha, irmãos, lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 31, diz assim, o que oprime o pobre, insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Honra ao Senhor. Então, irmãos, vamos prestar atenção na palavra de Deus. Logo daqui a pouquinho nós vamos abordar alguns pontos, inclusive nas nossas escolas bíblicas dominicais.
Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. Deus é misericordioso e nós somos o espelho e a semelhança de Deus. Então Deus, ele já tinha instruído para que o povo tivesse também misericórdia dos pobres. Mas aquele povo ganancioso queria mais, mais e mais. Tem um adágio popular que diz que o saco da ambição não tem fundo. Quanto mais tem, mais quer. E isso é perigoso. Inclusive, vira um ídolo na vida das pessoas. Então, irmãos, lá em Oséias 7, no versículos 11 a 14 também, que o nosso comentarista sugere, é muito importante porque, irmãos, vamos trazer o livro de Amós e o livro de Oséias, que são contemporâneos dessa época, eles trazem esses avisos da parte do Pai Celestial, para que o povo então se arrependesse. Depois vai trazer, por certo, aqui o juízo, porém, estava trazendo ali advertências, porque Efraim é como uma pomba ingênua, em entendimento, invocam o Egito e vão para a Síria. Olha só, em vez de voltar-se para o Senhor. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede e como aves do céu os farei descer, castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. A destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim, e não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Irmãos, é muito sério quando nós não levamos uma vida de consagração ao Senhor. Deus, por meio da sua palavra, está nos advertindo todos os dias. Abre a sua Bíblia, porque a Bíblia vai estar ali falando algo para você que é só com você naquele momento do que você está vivendo. E o seu aluno também está vivendo. Esse ponto que nós estamos estudando, a aplicação é pessoal, é de cada um. Nós sugerimos aqui um estudo mais abrangente, mas a lição, a palavra de Deus, ela vai penetrar ali como espada de dois gumes e vai lá na divisão da alma e do espírito. Então esse é o poder da palavra de Deus que nós estamos pregando, que nós estamos ministrando, que nós estamos estudando, que nós estamos nos aprofundando. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava ídolos e ao mesmo tempo oferecia culto a Deus. E por isso o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Nós vamos ver aqui o que o profeta Amós advertiu. Mas vamos voltar um pouquinho lá no Elias, no Monte Carmelo, que falou que o povo estava servindo a dois senhores. E ali foram 850 profetas mortos. Irmãos, Deus estava o tempo todo agindo, enviando os seus profetas, e o povo não queria ouvir. E ali o rei Jeroboão tinha trago bezerros em Dan, Berseba, ali, e Gilgal, como nós vimos aqui. E aí, irmãos, como que nós estamos? Hoje, também, nós estamos atentos. Estamos pedindo ao Senhor discernimento para que nós possamos ver o que está acontecendo, inclusive essa situação que está acontecendo no mundo odierno em relação à pandemia, a essas questões que nós vimos acontecendo, pais contra filhos, filhos contra pais. Estão, irmãos, quando essas coisas começarem a acontecer, olha, são os sinais da volta de Jesus. Vamos ficar atentos. Então, em Amós 5, 21 a 27, que está sugerido, odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, como aconteceu lá em Caim e Abel, Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos,
Afasta de mim o intrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas violas. Olha só, irmãos. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Ofereceste-me, vós, sacrifícios de oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda de vosso Moloque, e a estátua de vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. A advertência continua. Deus, usando os seus profetas, mesmo assim não houve arrependimento. Deus não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o contra a vontade de Deus declarada em sua palavra, como dissemos lá atrás, né? Desde que Deus entregou lá a promessa a Abraão, depois a lei a Moisés, e continuou com Josué, levantou lá juízes, o povo quis, né, dinastia, e olha o que aconteceu. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores. Trazemos sempre algum subsídio do Novo Testamento também para os irmãos. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O próprio versículo bíblico conclui o tópico de número 1. Vamos lá para a síntese do tópico de número 1. Nossa natureza pode produzir perversão e maldade, porém, cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las de nossas vidas. Tópico de número 2, os pecados do povo e sua queda. Subtópico 1, o terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, lá, né, Jeroboão e Roboão. Roboão, filho de Salomão. Jeroboão não tinha linhagem ali davídica. O norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul, como nós já abordamos. Provavelmente, esta foi a razão de Israel ter sido levado para cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Como nós dissemos, né, aproximadamente mais de 110 anos. Né? Mais de 110 anos. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Nós já vamos entrar. Oséias, rei. Aqui Oséias, profeta. Pediu a ele que se casasse com uma prostituta e tivesse filho com elas. Está lá em Oséias, capítulo 1, versículo 2. Essa prostituta, então, representaria a nação de Israel. Deus estava trazendo ali, por meio da vida do profeta, uma metáfora. E ali, irmãos, nós podemos ver, né, o que aconteceu ali logo depois. Né? Oséias profetizou no Reino do Norte, próximo ao final do reinado de Jeroboão II. O profeta Oséias foi contemporâneo do profeta Isaías, do profeta Amós, do profeta Jonas, do profeta Miqueias. Né? Nos 200 anos de monarquia, 19 dinastias reinaram em Israel. 10 morreram de forma violenta. Era pai matando filho, filha matando pai, era o chefe do exército matando o rei. E assim, foi uma situação ali que houve sempre ali um distanciamento de Deus, mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Salmos de número 89, versículo 14, diz assim: a justiça e o juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Oséias
cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer. E está lá em Oséias 1:3. E teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade da nação do Reino do Norte, do Reino de Israel. Usando essa metáfora, o livro de Oséias testifica sobre o amor do Senhor por Israel ao esperar que a sua noiva infiel voltasse para ele. E ele aceitaria, né? Mas a noiva virou as costas para o noivo. O primeiro filho de Oséias, está em Oséias capítulo 1, versículo 4, chamava-se Jezreel, né? E significa, vou acabar com Jeú. Jeroboão II, né, foi o 4º rei da dinastia de Jeú, lá no ano 841 a.C. Antes de Cristo, os anos são contados de forma decrescente. O capítulo 1, versículo 6, né, a segunda filha foi uma menina, Lo-Ruamá, o que significa que não recebeu compaixão, né? Foi uma negação da paternidade. O primeiro filho que tudo traz aqui foi o filho de Oséias, mas o segundo já foi o filho da prostituição, que não recebeu compaixão do pai, né? Capítulo 1, versículo 9, o terceiro filho, chamado Lo-Ami, não meu povo. Tudo isso era trago ali por Deus, que quando chamou o profeta Oséias que assim procedesse, e esses filhos então traziam também ali uma linguagem figurada, uma metáfora do que estava acontecendo com a nação de Israel. Nessa metáfora, a prostituta é Israel, deixa seu marido, Deus, para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Olha que coisa terrível. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. E o pior de tudo, irmãos, é quando a mente fica cauterizada. Satanás, ele entra na mente e aí tudo fica normal. É tudo normal, tudo é relativo, isso daí não tem nada a ver. E aí vai entrando ali o maligno, ele vai aprofundando, vai dizendo que está tudo normal, e aí o homem, quando vai ver, está afundado no lamaçal de pecado. Porque os lábios da mulher estranha, está lá em Provérbios 5:3, que o comentarista também nos sugere. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave que o azeite. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticadas pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Irmãos, olha a severidade da coisa. Então, se assemelha aí ao pecado de idolatria, vilipendiar os pobres. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável. Ouvi essa palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimi os pobres e que quebrantam os necessitados. Ouvi isso, vós que anelai o abatimento do necessitado e destruí os miseráveis da terra. Então, irmãos, nós podemos verificar que no livro de Amós, né, Deus estava falando ali que até por 3 transgressões ele perdoaria, mas que por 4 transgressões ele não retiraria o castigo. Está lá em Amós, capítulo 1, versículo 6. E ali, no capítulo 1 de Amós ao capítulo 6, traz ali as sentenças contra o povo de Israel. Do capítulo 7 ao capítulo 9, né, Deus traz várias visões para o profeta Amós.
A primeira visão é sobre a praga de gafanhotos, que é o cortador, o destruidor, o gafanhoto preto, que destruía as plantações. E aí, irmãos, essa primeira praga, o profeta então intercede, pedindo para que Deus não destrua, não faça isso. E Deus, então, não executou essa praga. Segundo, foi o fogo, uma seca abrasadora, inclusive dos lençóis freáticos. Ali, então, está vaticinado por Deus que ia acontecer isso. O profeta Amós mais uma vez orou ao Senhor. E já na terceira visão, Deus aparece com um prumo, medindo um muro que tinha uma barriga, o muro estava barrigado e imprestável. Aí o profeta já nem ora mais ao Senhor, porque a justiça de Deus chegou. E na quarta visão, um cesto de frutos, prontos para comer ali. Então, estava pronto para acontecer o que deveria acontecer ali da justiça de Deus sobre aquela nação do norte, né? E Amós profetiza ali, irmãos, contra os juízes e nobres, contra as mulheres ricas e opulentas, como nós vimos aqui na lição, vacas de Bazã, né? Amós, ele era um vaqueiro, ele veio da agricultura, do campo. Então, Bazã está lá em Deuteronômio, no capítulo 3, era uma cidade próspera. Então o profeta Amós, ele profetizou ali contra juízes, contra os nobres. Foi um profeta também corajoso que enfrentou aquilo ali. As mulheres ricas e opulentas, quando ele chama vacas de Bazã, ele não está trazendo um termo pejorativo. Ele era um profeta que veio do campo, ele veio, era vaqueiro, então usou essa linguagem. Nós lá em Deuteronômio, no capítulo 3 de Deuteronômio, nós vemos que Bazã era uma cidade próspera, né? Era uma cidade que as vacas gordas, né? Então ali, falando que essas mulheres que estavam ali estavam agindo da mesma forma, inclusive mandando os maridos vilipendiar os pobres para dar a elas um vidro de muito luxo, de muita opulência. Então, ela ficava a nordeste do Mar da Galileia, né? E tinha um gado muito saudável lá, como dissemos. Ele profetizou como rei, contra os reis, contra toda a corte, contra os comerciantes, porque usavam balanças enganosas, está escrito lá sobre a efa, né? E oprimindo os pobres, e ainda profetizou sobre a idolatria em Betel e Gilgal. A situação, então, voltando para aqui, para o subtópico de número 2, era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governadores, com os governantes, para extorquir o povo. Então, Oséias capítulo 6, versículos 9 e 10. Deus fez um juramento, dizendo que jamais esqueceria das maldades de Israel. Está lá em Amós capítulo 8, versículos de 4 a 7. E lá, irmãos, em Levítico capítulo 25, de 35 a 38, o que Deus havia dito? Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajude-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobre dele juro algum, mas temam ao seu Deus para que o próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juro, nem emprestar-lhes mantimento visando algum lucro, né? E aí, irmãos, nós precisamos observar como está a campanha do quilo em sua igreja, em sua escola bíblica dominical. Vocês têm arrecadado? Têm ajudado as cestas básicas para ajudar os pobres, os necessitados? Muitas pessoas nessa pandemia ficaram dependentes de uma ajuda nossa. E você abriu o seu coração e o seu bolso também tirou alguma notinha lá para ajudar a comprar algum mantimento? Para ajudar a sustentar essas pessoas que nesse momento precisavam? Nós precisamos observar, irmãos, da origem da escola dominical. Robert Hikes, né, lá na Inglaterra, começou com crianças carentes, né? E ali nós precisamos, irmãos, pastores que estão nos ouvindo nesse momento, investir no departamento infantil da sua igreja. Porque hoje as crianças levam os pais para a igreja. E muitas das vezes, uma criança, quando ela não é bem acolhida, quando não há investimento nesse departamento, pode ser
que as nossas escolas estejam sendo rarefeitas de alunos, e quando nós vamos observar o real sentido da situação, o diagnóstico, é porque muitas vezes não há um investimento ali no departamento infantil. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos olhar a todos aqueles que precisam de nossa ajuda, e nós precisamos ajudá-lo conforme, né, Tiago nos adverte. Na síntese do tópico 2, o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. O que diz lá em Mateus capítulo 6, 19 a 21? Trazemos só isso aqui só para fechar esse tópico de número 2. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Jesus, quando fazia milagres, muitas vezes ele disse assim: perdoados estão os seus pecados. Por quê, irmãos? As pessoas estavam seguindo, querendo maravilhas, querendo ficar curado das suas doenças aqui no mundo. Porém, a vida aqui é muito passageira. Nós já estamos, irmãos, né, próximos do final do ano aí novamente. Já estamos já na reta final do terceiro trimestre, né? Faltam algumas lições, como nós vamos falar no final da nossa lição de hoje. E precisamos, observar por que Jesus fazia isso. Porque era mais importante para Jesus perdoar os pecados, porque ele estaria apto para a vida eterna, do que curar aqui, né? E sendo uma parte temporária, 50, 60, 70, 100 anos. E lá, vida eterna. Pensemos nisso. Subtópico de número 2, Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana. Ele anunciou o reino, fazendo conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana de forma definitiva. Está lá em João capítulo 4, versículos 13 e 14. Que coisa linda, que diálogo, né? Um diálogo maravilhoso. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Então, irmãos, na parábola ali do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos também, judeus, com a natural espiritualidade de um samaritano. Duas situações que Jesus traz ali, né? Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu de íntima compaixão. Lucas 10, 33. O mestre quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. E aí nós trazemos Lucas capítulo 14, 21 a 23. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Lucas capítulo 10, 25 a 37. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo, é o que nós trazemos ali do comentário da lição de hoje: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: que está escrito na lei? Como lês? Jesus sempre indagava, né, perguntava para fomentar ali
que o próprio indagador fosse indagado e ele refletisse sobre aquilo que ele estava trazendo. E respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Estava afiadinho, ele sabia tudinho direitinho. Aí o que Jesus disse para ele? Faze isso e viverás. Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: desce um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram, espancando e retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo meio do caminho um sacerdote que passou de largo. E passou depois o levita, também de largo, o samaritano, então, que ia de viagem, chegou aos pés dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Atou-lhe as feridas, levou-o para uma estalagem, cuidou dele, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro. E aí Jesus volta a perguntar, né? Resumindo isso daí, esses versículos. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele diz: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus: vai, faz da mesma maneira. Faz da mesma maneira. Né? Não fique aí só querendo ser um sabichão da lei, mas, né, um fariseu aí ensinando aquilo que você não está cumprindo. Então, Jesus chama ali a responsabilidade e a reflexão. Em Gálatas capítulo 3, versículos 28 e 29 diz assim: nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo, e sois de Cristo. Então, sois a descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A síntese do tópico de número 3. A mistura entre os povos, suas culturas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Irmãos, que maravilha, né? Nosso comentarista traz aí, né, para fechar a lição, né, o próprio exemplo de Jesus, que não fazia nem faz acepção de pessoas. Basta crer em Jesus. Traga essa reflexão para os seus alunos. E nós precisamos também, irmãos, professores, professoras, falar para os nossos alunos para que eles, irmãos, fomentem na classe para trazer os desviados para a casa do Senhor, para trazer os sedentos, os pobres, os aleijados. Porque muitas das vezes nós mesmos, crentes em Jesus, vamos para a casa de Deus para engordar, para ali, né, comungar com os irmãos, mas nós precisamos chamar o pobre, o necessitado, os doentes e trazer para a casa do Senhor, para que eles ouçam a palavra e sejam impactados pela palavra e aceitem Jesus como o único suficiente Salvador. É necessário um verdadeiro avivamento espiritual e essa sede, essa vontade de trazer essas pessoas para o caminho do reino de Deus. A conclusão da lição de hoje: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém, misericordiosa e amorosa de Deus retornar ao seu povo e ao aconchego do seu amor foi infelizmente conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude, irmãos, a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos amargos frutos da desobediência. E eu fecho a lição de hoje trazendo para a nossa reflexão mais um subsídio que está lá em 2 de Pedro, capítulo 1, os versículos 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que Deus possa
abençoar a cada um de nós. Nós chegamos ao final desta lição de hoje, com os nossos corações alegres, apesar de estarmos estudando a decadência do Reino do Norte. Temos plena convicção que Deus deixou escrito nas Escrituras Sagradas para que nós pudéssemos refletir sobre os erros do povo de Israel e não caíssemos nos mesmos erros. Então, levemos para os nossos alunos, façamos também um olhar introspectivo e vamos anunciar o reino de Deus, porque Jesus está próximo. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, eu venho em primeiro lugar agradecer a Ti pela minha vida, por ter nos inspirados por meio do Espírito Santo a trazer essa lição para os nossos professores e alunos que estão nos ouvindo nesse momento. Pai amado, Tu tens o poder de adentrar em cada residência, em cada local de trabalho, em cada lugar onde cada servo teu, serva tua, está, Senhor, agora ouvindo essa lição e assistindo essa aula. Pai querido, sê com a vida desses teus servos. Abençoa separadamente a cada um. Abençoai, Senhor, o ministério desse irmão, dessa irmã, desse professor, dessa professora, desse obreiro, desse membro. Senhor, seja com ele, Senhor. Não deixe que nada de mal aconteça. Abençoa que nós possamos estar meditando na Tua palavra e evitando, Senhor, todo mal, toda idolatria, tudo aquilo, Pai, que queira tomar o seu lugar e que Tu reines absolutamente em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma. Pai amado, por meio do Seu Espírito Santo, abençoa, conforta a cada um e a cada uma, para que nós possamos estar atentos. Dai-nos discernimento para que nós possamos, nestes dias maus, estarmos mais próximos de Ti. Abençoa todos os alunos que estão agora, Senhor, ouvindo, Senhor, a gente aqui, Senhor, no canal EBD Viva, no Brasil, em todas as pairagens desta nação. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, irmãos, mais uma vez, muito obrigado àqueles que ficaram até aqui. E nós vamos mandar um abraço fraterno para a irmã Rosângela Monteiro, da Praia de Itaparica, para o irmão Davi Pimentel, de Mariana, Minas Gerais, para a irmã Deuseí Dark, da Assembleia de Deus, não colocou de que lugar que é, né? Mas que a irmã seja abençoada em nome de Jesus. A irmã Priscila June e a Kézia, do Espaço da Graça, lá em João Neiva. O pastor Jonas Dias, de Cariacica, Espírito Santo. O irmão Isaac Moreira, que mora em Serra, que é da Igreja Peniel, né? Ao irmão Paulo Viana, lá de Caratinga. E na próxima semana nós estudaremos o reinado de Ezequias e vamos depois estudar sobre o cativeiro do Reino do Norte, e assim nós vamos terminando aí este trimestre. E vem aí o próximo trimestre que nós vamos estudar sobre a vida de Paulo. Rapidamente o ano está passando, né? E nós estamos chegando cada dia mais próximos da volta de Jesus. Muito obrigado em nome de Jesus.